Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho não só do sistema, mas o porquê o sistema é utilizado. Então a gente vai falar do problema e qual que é a solução que a gente acaba trazendo com o nosso sistema de monitoramento em tempo real, né? Então hoje a gente vai falar sobre os vazamentos. Então os vazamentos de água são aí o nosso vilão, essa parte de detecção de vazamento, o nosso vilão tanto dentro da indústria, tanto nas residências, e também hoje é um desafio muito grande para as companhias de água, né? Então hoje Sabesp, sais e DAIs tem muitos desafios com essa parte do combate aos vazamentos, né? E por que é esse desafio? Porque eles são não visíveis, né? Então você não enxerga, então ele está enterrado, seja na sua residência, seja na sua indústria, então o vazamento está enterrado e você não sabe onde está. Então hoje a gente traz essa abordagem e trazendo uma solução que é o sistema de monitoramento em tempo real, que é o iAgua, né? Então sobre os vazamentos, 40% hoje das águas que são tratadas, elas são perdidas por conta dos vazamentos de água. Então vamos imaginar, de 1.000 litros tratados, 400 litros de água são perdidos por conta dos vazamentos de água. Então você não sabe para onde está indo essa água, você está sendo desperdiçado de certa forma, né? Então vamos fazer uma analogia, uma metáfora, né? Se você ganha R$1.000 e R$400 é jogado no lixo, né? Então de certa forma é isso que acontece com a água. Então o vazamento não visível acaba tendo esse desperdício muito grande, né? E os vazamentos de água, elas não são novidades. Então, em 2014, o Brasil aí, só no estado de São Paulo, a gente já teve uma crise hídrica. Então, o sistema Cantareira teve uma baixa de quase abaixo de 10%. Então, muitas da população, muitas pessoas ficaram sem água em suas residências. Então, essa é uma problemática muito grande, não só para as residências, né, mas também para a indústria. Hoje a gente atende indústrias aqui que tem consumo de 1 milhão, 4 milhões de litros de água por mês. Então se eu tenho uma indústria com vazamento, imagine de 4 milhões, 40% sendo desperdiçado. Então é muita água. E dentro dessa problemática, né, que são os vazamentos, a gente traz uma solução que é o iAgua. Então por que usar o iAgua, né? Para que utilizar e por que a gente tem esse sistema inteligente que possa me ajudar na tomada de decisão? Então, se você não sabe onde tem um vazamento de água, com certeza você não sabe o perfil de consumo da sua indústria ou residência. Então, hoje com o nosso sistema de monitoramento em tempo real, você consegue ter um diagnóstico em tempo real, ou seja, de hora em hora de como é o seu consumo de água. Então, se você é um condomínio, se você é uma indústria, se você é uma residência que seja, se você não sabe como você consome água, como você vai implementar uma melhoria ou como você vai corrigir vazamentos? Como que você vai saber que tem vazamento no seu local? Então, de certa forma, você acaba ficando cego. Então, com o nosso sistema, você consegue enxergar o seu perfil de consumo e, com isso, ter corretivas, se necessárias, no caso, a encontrar os vazamentos de água, né? Então, vamos fazer uma analogia com as indústrias, né? Hoje, a indústria tem lá o medidor de água central, normalmente de entrada, e depois ele divide em galpões esse consumo de água, né? Se você não conhece como cada galpão utiliza a água, como você vai ter um diagnóstico de qual tem excesso de consumo ou de qual tem vazamento? Então a gente acaba ficando cego. Nessa parte, com o nosso sistema, conseguiria aí de certa forma ter uma macromedição, na verdade uma micromedição, né? Então a gente, além de ter uma macromedição que é um único medidor, que acaba medindo toda a indústria, você tem a micromedição, onde você consegue ter toda a medição e ter os pontos específicos em galpões para você conhecer o seu perfil de consumo. E dentro disso ter os prognósticos de vazamento, excesso de consumo ou análises fora do perfil de consumo, né? Agora uma analogia com condomínios. Por exemplo, se você é gestor de um condomínio, os condôminos, né? Então, se você não sabe como cada residência, se você não sabe como cada região do condomínio utiliza a água, como você vai ter uma gestão correta? Então, acaba sendo um pouco inviável você ter a gestão de forma de macromedição, né? Então, hoje, alguns condomínios ainda têm uma medição em que vai um leiturista, a mesma coisa que uma cidade, vai o leiturista, vai fazendo toda a leitura de todos os hidrômetros, fazendo a coleta ali diária ou até mesmo mensal, quinzenal, mas não tem um refinamento dessa informação de dado. Então, se você quer, você gestor, você condômino, se você quer ter uma análise detalhada hoje do seu consumo de água, você precisa sim de um sistema de monitoramento em tempo real, onde ele vai te dar respaldo em prol da gestão e também vai te dar
um pouco de respaldo com a questão de tomar as decisões um pouco imediatas, né? Então não esperar 30 dias para ter uma medição de água lá astronômica, né? Que hoje acaba acontecendo. Então uma residência que tem vazamento, depois de 30 dias só que ela é encontrada por conta da conta de água, né? Então uma casa que pagava 60, 70 reais de conta de água acaba pagando 900 mil reais, e aí esse gap de 30 dias faz toda a problemática virar um grande caos, né? Então hoje o sistema tem um respaldo em prol dessa gestão. E hoje, além de mostrar um pouco dessa problemática, eu gostaria de mostrar também o relatório que hoje o Iago acaba fornecendo. Então hoje o Iago não é só um sistema de monitoramento em si. Hoje o Iago ele é uma solução completa que utiliza a ciência de dados, que utiliza um pouco de computação, um pouco de expertise com ferramentas de machine learning para poder resolver os problemas e também trazer essa solução dos vazamentos de água. E hoje queria mostrar para vocês um pouco também do relatório em si. Hoje cada cliente recebe esse relatório de forma personalizada, onde a gente traz uma previsão do consumo de água para o seu próximo mês. Então a gente analisa todo o seu histórico de consumo e traz uma projeção utilizando essas ferramentas de machine learning, de aprendizagem de máquina, uma previsão de consumo para o próximo mês, né? E também a gente já consegue trazer, além disso, uma possível problemática dos dias de excesso de consumo e vazamentos de água, né? Dentro disso você já consegue ter uma rápida e eficaz aí, tomada de decisão para corrigir esses problemas. Certo? Então vamos lá para o nosso relatório. Vou descendo aqui para mostrar para vocês um pouco da descrição, né? Então a gente tem aqui uma descrição estatística do que é o relatório, de como ele se comporta, quais são as informações que ele tem, né? Correto? Então aqui a primeira informação que a gente já tem é uma previsão de consumo do histórico. Então onde você consegue ver o seu consumo total do mês, como que você consumiu água, como cada dia do mês consumiu água, e também os quartis, que são uma análise estatísticas que estão descritas aqui nesse relatório do comportamento desse consumo, né? E aqui a gente já consegue também, dentro desse histórico, analisar sua tendência de consumo de água. Então, se eu tenho uma tendência de aumento da minha demanda de consumo de água, isso quer dizer que eu tenho um problema interno de excesso de consumo, tenho um problema interno de vazamento de água. Então, se a minha demanda de consumo de água está aumentando, quer dizer que tem alguma coisa fora do normal, ou até mesmo pode ser alguma coisa dentro do normal, mas aí eu tenho que analisar um pouco afinco para eu conseguir entender o meu cenário, né? Também a gente já consegue trazer essa previsão de consumo em tempo real. Então, dentro do seu histórico, a gente faz essa projeção e você consegue entender os próximos 30 dias como será o seu consumo de água. Então, por exemplo, a gente faz uma comparação em tempo real aqui de março com abril. Então, você consegue comparar como foi o comportamento do seu consumo de água nesse local e como será o comportamento de água nesse local no próximo mês. Perfeito? Então, descendo aqui até um pouquinho, a gente já consegue ter um panorama geral de como é meu consumo de água no ano, então de janeiro até dezembro, né? E aqui um pouco abaixo eu tenho uma análise do meu consumo de água diário, ou seja, ele tem aqui a diferenciação de cada semana do mês. Então eu consigo ver como que foi a minha primeira semana do mês, a segunda semana do mês, a terceira e a quarta semana de consumo de água. Por quê? Essa análise traz um respaldo para nossas ferramentas de análise utilizando Machine Learning, onde eu consigo criar um perfil de consumo de água, né? Então você de indústria, você de condomínio, você de residência, com certeza você tem uma rotina e essa rotina entra no consumo de água. E esse consumo de água pode ter um perfil. Então se a gente consegue analisar esse perfil, esse comportamento do seu consumo, a gente já consegue prever tendências de possíveis problemas nas suas instalações hidráulicas, né? E até mesmo um excesso de consumo. Então hoje foi mais um vídeo para você aí, gestor, para você condômino, hoje trazendo não só a problemática, mas também a solução para os vazamentos de água. Então se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like, se inscreva aí no nosso canal e compartilhe. Eu acho que esse vídeo aí pode trazer bastante benefício tanto para gestores, para condôminos, né, o pessoal de facilities
Então vamos juntos aí em prol da gestão e da procura daí dos vazamentos de água, que hoje é um problema não só nacional, mas também internacional. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.